Salve, salve, abençoados! Vamos começando aqui a aula de número 7. Nessa aula ainda do livro de Objeções, do Joy Blunt, Jeb Blunt, não sei por que eu falo Joy, Jeb Blunt, a gente vai falar sobre por que que você não deve evitar as objeções, né? Por que que você, na verdade, tem que pensar de como contornar as objeções, não evitar as objeções, e como você se desarma de uma resistência, né? Como você começa aí um pouco já de criar mais playbook, de criar mais estratégia. A gente falou na aula passada de você identificar que o não, na verdade, é uma quebra no teu processo. Então a gente vai começar a estruturar aqui um processo para você ir melhorando sempre a partir já dos ensinamentos e do entendimento da sua biologia que eu falei nas aulas anteriores. Então aqui é uma bomba relógio, porque evitar objeções é suicídio. Você tentando evitar objeções, você simplesmente acha que vai chegar lá e vai dar um fechamento. Só que isso aqui é inviável, não existe. O certo é a gente expor as objeções para depois chegar no fechamento. O que é o sintoma de evitar as objeções? Você começa a falar demais na prospecção, começa a aceitar influenciadores sem poder de decisão. Isso aqui é muito claro. Quando você quer evitar muita objeção, você começa a dar muita voz para quem não tem voz de tomada de decisão, para quem não tem capacidade de influenciar efetivamente, só porque a pessoa está falando alguma coisa que está tirando do foco aquela objeção. E isso é perigosíssimo, assim, porque, de novo, né, lembra do desenho aqui, você vai caminhar para um dos lados aqui que não é legal. Então é importante a gente, né, prestar atenção nisso. Você começa a dar desconto precoce e desnecessário para você evitar. Ah, mas tá caro. Ah, não, então eu dou um desconto. Cara, não, né? Tá caro é só um sintoma. O que que ele tá querendo dizer com tá caro? E aí, isso gera uma ilusão. Você paga um preço depois quando você tenta evitar as objeções. Porque o conforto de não ouvir um não hoje garante uma objeção fatal e impossível de reverter lá no fechamento. Lembra que eu falei que tem todas o funil das objeções? Acho que foi na aula 4, 5, sei lá. É, você tem a objeção na hora de prospecção, você tem a objeção de microcompromisso, você tem os alertas fáceis, os sinais falsos, e aí a de compra. Se você fica só evitando os nãos no começo, na verdade você vai chegar na hora da compra, todos os nãos que não vieram no começo vai vir num grandíssimo não lá na hora do fechamento. Então não é interessante você fechar, isso é um mito, né? É uma ilusão que você desviar de dos nãos ao longo do caminho vai fazer você fechar. Na verdade, só vai fazer vir um não ainda maior lá para frente. A tática é colocar a verdade na mesa. Encoraja o cliente a revelar as dúvidas do início. É mais fácil desarmar uma objeção na prospecção do que na negociação final. Então, quanto antes você conseguir mapear os pontos de fricção que o cliente está te colocando e passar com bons insumos a respeito disso, menos não ele vai ter lá perto do fechamento. Menos motivo para fechar, para não fechar, ele vai ter lá no momento de fechamento. Então, a partir do que ele vai falando para você, você vai contornando ele logo no começo, mapeando e coletando mais informação, trazendo mais resoluções, mas tudo no começo da jornada para evitar um tá caro no final. Porque, meu, se ele chega com o tá caro no final, ele não viu o valor lá no começo. Então, de novo, a gente fala lá no Spincel a questão de você estressar bem a dor dele, implicar bem a dor dele, para ele entender que vale a pena o investimento na tua solução. Então, assim, evitar soluções, objeções é suicídio, porque se você for desviando, a objeção vai vir toda na hora do fechamento. O cara em nenhum momento se deu por convencido. Por que, que ele vai se dar por convencido na hora do fechamento? Não faz sentido. Então, se você consegue expor os pontos aqui no começo, você consegue se munir melhor para chegar até a parte de fechamento. E aí tem os RDOs, né, que ele fala no livro, que é desarmando a resistência, né? É resposta, desafio e objeção, né? O RDO aqui.
É o cliente operando no piloto automático para se proteger de vendedor. Lembra das aulas anteriores? Tudo de biologia, o cara vai tentar se manter no. Ele tem as objeções naturais dele, né? As resistências naturais dele por conta de credo. Muito provavelmente as resistências naturais de todos os seus prospects vão ser muito parecidas. Então, se você começa a mapear isso, começa a identificar, você pode criar ali uma resposta, um desafio a uma objeção e mapear o que é a objeção reflexiva no processo de venda. Então, sinais que é no radar. Não tenho interesse, já temos um fornecedor, me manda um e-mail, não é o momento. Isso aqui são possíveis respostas, né, que ele vai dando, desafios ou objeções reflexivas. A realidade é que isso aqui não é uma objeção real. O cliente ele nem pensa sobre a sua solução. Ele simplesmente está lendo um script de defesa mental. Então, morder a isca aqui, cair nisso, não tem interesse. Não, mas é fundamental para você, não sei o quê, porque outros clientes do seu segmento conseguiram um resultado de melhoria de não sei quantos por cento. É você vindo para cá. É você vindo para cá e não seguindo na venda. Então, assim, morder essa isca no começo é muito perigoso. Então, você tem que conseguir entender e mapear esses RDOs aqui, essas respostas, né, ou desafios, ou objeção que o cara tem sem pensar muito, sabe? No piloto automático, ele já vai ter essa reflexão. Então, é importante você pensar nesse processo e ter um script para cada uma dessas. Hoje em dia, gente, com a gente transcrevendo reunião, enfim, transcrevendo esse processo, fica muito mais fácil da gente entrar num chat GPT, num cloud, na tua IA favorita, se você está vendo esse vídeo no futuro, e perguntar para ele, né, mapeie os pontos de objeção dessa aqui, dessa reunião. E vai botando várias, e aí você vai criando script a partir das objeções reais que os clientes vão te dando. Então, use essa tecnologia a seu favor. E aí ele fala do framework PAIS, né? O que é esse framework PAIS? É você, né, como você faz um controle tático dessas objeções. Quando o cliente disparar um RDO, que pode ser uma resposta natural ou um problema que ele está passando, ou uma objeção reflexiva, que é algo que ele joga de qualquer jeito, o que você vai fazer? Né? Primeiro, pausa, né? Pensa, né, o que você tem que fazer, segura 3 segundos de silêncio. O espaço entre o não e a sua reação é onde você ganha o controle. Que era, né, aquele pilar que a gente falou no exemplo aqui de rotina de recuperação e autoconsciência. Entender que o cliente está usando uma objeção reflexiva ou só uma resposta mecânica, intuitiva, biológica, é fundamental para você entender. E aí, essa objeção você vai reconhecer. Não adianta você brigar com ele. Não adianta você tentar convencer ele do contrário. Ele tem essa emoção biológica. É um processo natural do comprador de fazer isso. Então não vai adiantar você brigar com ele. O importante é você reconhecer. E aí você valida a emoção dele, mas não necessariamente concorda com a premissa. Tá caro. Realmente, né? Hoje em dia, fazer esse tipo de investimento realmente não é para qualquer um. Então, a gente tem que avaliar os benefícios que você tem. Quanto custa para você não resolver esse problema? Sabe? Você já tipo, muda o pouco e aí começa a trabalhar, mas você validou aquele sentimento. Em 90% dos casos, você pode só ignorar aquela resposta, aquela coisa, normalmente que ele deu. Então, assim, a maioria das. Assim, se você não alimentar ela, ela evapora, ela some. Então, todas essas desculpas de script automático, não tem interesse, já temos um fornecedor. Você fala, que bom, importante você já ter um fornecedor. Mostra que você está preocupado, que isso é uma situação para você. E como que você, o fornecedor funciona? O que entrega? O que ele entrega? Porque a gente pode entregar. Eu tenho essa solução e aí você volta para o teu script de venda. Entendeu? Você validou, mas volta para o seu script de venda e ignora. E aí, o que você pode fazer? Em 10% dos casos você vai salvar. Se é uma objeção realmente real e complexa,
você anota e guarda para depois. Ah, não, eu realmente estou com um problema aqui específico de tal coisa, isso aqui lá. Cara, legal, interessante. Vou anotar aqui esse teu problema, vou pensar uma solução em conjunto e aí eu trago numa próxima reunião. Mas deixa eu te falar o que que eu trouxe, né? Por que que eu vim aqui conversar com você? E aí você segue o teu script, entendeu? É assim, a resposta biológica é a ação imediata que ele está tendo ali para não te atender, para não falar com você. Então é importante você ter isso guardado, você ter esse roteiro e você identificar isso. Então esse framework é legal. A engenharia do sim, né? A questão dos microcompromissos. Já falei isso lá para trás em algumas aulas, mas assim, não dá para você sair daqui aquele meme, né? Do menininho que pula o degrau, põe o pé aqui, assim. Não dá para você sair de um degrau e pular para o último. Você tem que ir degrau a degrau. Então, primeiro, na prospecção, você faz uma reunião, né? Só para ouvir, para coletar, não sei o que lá. Faz todo um processo de descoberta, de confirmação das prioridades, quem efetivamente tem que estar numa próxima reunião, quem é importante, monta a proposta, faz uma reunião de apresentação da proposta, evita mandar proposta por e-mail, tá? Você não vai conseguir controlar a objeção, você não vai conseguir ler, você não vai entender o que que é real, o que que não é, o cara pode simplesmente não responder. Então, apresenta a proposta, pergunta se todo mundo que decide está ali, marca o próximo passo, sempre vai ajeitando o próximo passo para chegar num momento de negociação. E aí, no momento de negociação, você vai ver ali o que que você pode fazer, dar um desconto, facilita, não sei o que lá. Então, assim, pular degrau pode causar queda fatal. Vendas complexas não são fechadas no fim, elas são construídas no passo a passo. O cliente não rejeita o produto, ele rejeita o tamanho do próximo passo. Se o tamanho do próximo passo é um passo muito longo, fica muito difícil. Se você faz uma proposta e a distância entre a proposta e o fechamento é uma decisão de muito risco para o cliente, ele vai demorar para tomar. O que você pode fazer? Diminui esse risco para o cliente tomar. Ah, ó, em vez de fechar por 6 meses, vamos fechar por 3 mais 3. Então eu garanto que em 3 meses eu te entrego isso, isso e isso. E no meio do contrato a gente tem uma quebra para avaliar se faz sentido continuar. Então o cara já entende que não é um processo de 6 meses, é um processo de 3, onde ele pode parar na hora que ele quiser. Então é legal você tentar diminuir. Se você vende um diagnóstico com uma implementação, vende só o diagnóstico, depois a implementação, faseia o processo. E aí isso vai te ajudando a diminuir a distância entre o tamanho do próximo passo. O que o cliente rejeita é sempre o tamanho do próximo passo. Reduza o atrito, diminuindo o tamanho do próximo compromisso exigido. Entender isso é fundamental, porque naquela jornada, se você tem um outro compromisso muito distante, este compromisso vai ter bastante ruído aqui no meio. Então é importante a gente pensar desta forma. Recalibrando, né, a rota para garantir o avanço, né? É o risco da reunião boa. Já falamos também lá no Spincel, né? Sair de uma reunião excelente sem o próximo passo, com data, hora marcada, responsável significa que o negócio não andou. Então é importante você ter o próximo passo sempre muito agendado. Declaração de recomposição, né? Se o cliente hesita em avançar, ele fala, deixa eu pensar, usa a declaração que reencaminhe a conversa para o valor que ele mesmo definiu. Ele mesmo falou uma dor, ele mesmo falou de um problema, você implicou aquele problema. Volta para esse ponto. Sempre volta para esse ponto, sempre volta para a primeira dor que ele relatou, o motivo dele ter te procurado, é o que ele está mais querendo resolver. Sempre volta para isso. Então recomponha-se sempre voltando para esse lugar. Tenho certeza que não vou perder. Quero ter certeza que, por exemplo, um exemplo, né, que ele dá. Quero ter certeza que não vou perder seu tempo. Considerando que você mencionou o problema X como prioridade, posso verificar se estamos alinhados para dar o próximo passo? É esse o problema mesmo que você quer resolver? É isso aqui? Volta. Volta e tenta caminhar. Volta e tenta caminhar. Se ele desviou, você está andando, o cliente desviou, você volta para a linha e tenta caminhar.
É sempre esse processo. Sempre tem uma alternativa de menor comprometimento pronta no bolso. Se ele rejeitar a reunião, peça para ele o envio de um dado simples. Posso ter uma reunião com o teu departamento de compras para entender como é o processo de homologação? Cara, é um compromisso razoavelmente grande. Então tá, o teu departamento de compras pode me mandar um documento para eu levantar o que eu preciso para homologar? Entendeu? Diminui essa fricção. Tenta diminuir. Se você perceber que o passo ficou muito longo, você tenta diminuir esse passo. E aqui é algo que eu citei, deixa eu ver qual que é o próximo. Que eu citei eu dei um spoiler em alguma aula passada, mas que é muito importante, que o motor da sua confiança é a prospecção. Né? Essa regra dos terços, se você pensar que todo mundo que entra, normalmente um terço fala sim, um terço fala não e um terço fala talvez. É uma regra que ele fala lá no livro, tá? Então, assim, qualquer interação vai 30% para sim, para não e para talvez. O objetivo não é ter zero não, é categorizá-los rapidamente e operar onde o dinheiro está, convertendo talvez. Quem quer comprar, quem chega querendo comprar de você, vai comprar. Né? Não tem erro. Quem chega querendo comprar, vai comprar. Quem chega em dúvida, precisa comprar. Quem você encontra que não quer, você descarta. Então é isso que ele fala aqui. Converteu, talvez, é onde efetivamente você vai ter lucratividade. Esse sim que vem mais natural é o que vai manter você dentro do teu ponto de equilíbrio. O que vai fazer você faturar é conseguir converter esses talvez. Então é importante você pensar nisso, que o não é normal. E essa cura emocional, isso aqui é importantíssimo, é fundamental. O maior gerador de confiança não é um script de fechamento, é um pipeline absurdamente cheio. Meu amigo, vamos lá, minha amiga. Se você não está fechando as contas, se você está atuando no vermelho, se você tem boleto para pagar e você só tem uma oportunidade de fechar um cliente e esse cliente vai te salvar, o teu nível de desespero para fechar com esse cliente ele é muito grande e você vai dar concessões que você normalmente não dá. A mesma coisa acontece para você reter um cliente. Quando você não pode perder o cliente de forma alguma, porque você não tem uma prospecção contínua, porque você não tem um trabalho de um pipe fluindo, você não tem um processo de prospecção, você não tem negociações em aberto, nenhuma, e o teu processo de negociação ele é longo, e você corre o risco de perder um cliente, é o maior risco que você pode ter, porque você não pode perder esse cliente, você acaba fazendo concessões para manter esse cliente, você acaba prometendo over deliveries para manter esse cliente, que no fim das contas viram o delivery, você infla a tua demanda com o mesmo preço. E aí você diminui a sua carga horária, diminui o seu tempo de prospecção e cada vez menos fica mais refém desse cliente. Isso é perigosíssimo. Você só consegue, numa renovação, subir o preço com esse cliente se você tem uma segurança que se esse cliente que sair, você pode chamar outro. Vender, o Ricardo Jordão falava muito isso. Vender é um ato de coragem. E você vai ter muita coragem se você tiver muita oportunidade, se você estiver tranquilo. Se você está desesperado, é muito mais difícil você ter coragem. Então é importante você sempre ter o pipe cheio. Nunca pare de prospectar. Sempre busque o próximo cliente. E vá aprendendo durante todo esse processo. É importantíssimo você trabalhar dessa forma. O desespero tem cheiro e o cliente percebe. Quando. Tá. Quando você não precisa desesperadamente de um negócio, você toma decisões frias, pede com convicção e lida com as objeções como um profissional. Se você está devendo, se você está desesperado, a sua decisão ela tende a ser muito mais emocional, você não tem convicção e o teu coração acelera muito mais na hora que você recebe uma objeção. Então é fundamental você conseguir entender este processo. É fundamental você ter sempre oportunidade entrando, porque
quebra o teu negócio se você não ter oportunidade entrando. Quebra o teu negócio, vai por mim, quebra. É fundamental, você precisa ter um processo constante. Então aqui na sala de guerra, mapeamento de trincheira e um checklist, né? Mapeamento de trincheira. No livro ele fala um pouco disso, a questão do espectro de quem são os influenciadores. Eu falei lá no Spin, não vou bater muito, mas é quem é o comprador, quem é o amplificador, quem é o influenciador, o treinador, quem que está buscando a tua solução, quem que paga, quem que pode te sabotar, te ajudar, enfim. Nunca é uma decisão isolada. Já falamos bastante disso, não vou estruturar aqui. Dentro do livro ele tem esse outro formato. Eu particularmente gosto mais do formato lá do Spincel. Então, 4 perguntas que você tem que fazer antes da primeira reunião. O que já sabemos sobre a empresa? Nunca pergunta numa reunião o que o Google pode responder. Gente, de novo, você tem o Gemini do Google, você entra no Gemini e fala para ele assim: Gemini, vou fazer uma reunião com tal pessoa da empresa tal. Este é o perfil do LinkedIn dele e este é o site da empresa. Preciso de muitas informações para poder me preparar para a reunião. Eu pretendo coletar tal informação e preciso que você faça uma análise de mercado, um benchmark, quem são os concorrentes, me dá um relatório completo para eu ir bem munido para essa reunião. E aí você coloca naquele Deep Research, né, a busca profunda do Gemini, e lê um relatório antes de fazer a reunião. Então é importantíssimo você ir preparado. Deixa claro o que você vai ensinar, o que a gente vai aprender nessa reunião. Eu vou aprender a respeito de uma dor. Tá, mapeei a dor? Qual é a dor? Qual é o objeto inegociável dessa reunião? O que não pode mudar de jeito nenhum? E qual é o nosso próximo passo? Qual é o próximo passo? Tem que ter o próximo passo, né? O assassinato do negócio é um exercício de 10 minutos, né? Assim, para você não matar o negócio. As 3 coisas mais prováveis que podem destruir a venda hoje. O que o cara pode falar que pode destruir a venda hoje? Conforme você vai anotando isso, você vai tendo um histórico. Então você prepara já as suas respostas para as possíveis objeções. Então, turma, você percebe que as minhas últimas aulas normalmente eu estouro o tempo, mas aí é o viés do lucro afundado, né? Você já assistiu tudo até aqui, então eu me dou esse direito. Mas percebe que não é muito uma questão de habilidade, mas é uma questão de rotina e de técnica e de aprendizado, né? É você se conhecer, é você se entender, é você criar um sisteminha que funcione para você, você aplicar esse sistema e você melhorar esse sistema. Então é pensando nisso, são esses os critérios que você precisa ter para usar muito bem o seu escudo contra as objeções. Eu espero que você tenha gostado deste curso. Espero que você que tenha sido de bom proveito. De novo, peço para você se inscrever no canal, porque toda quarta-feira vamos sair novos vídeos aí. E então é isso. Comenta aqui, entre em contato comigo. Eu sou @temomori em todos os lugares. Meu Deus, apertei um negócio que não era para apertar. Tem um lugar aqui. Ah, olha só. Aqui, ó. Instagram, eu não usei nenhuma aula esse negócio. Perdi. Configurei e perdi. Usei aqui, ó, instagram.com/temomori, no LinkedIn também. Temomori, você pode se conectar comigo, manda uma mensagem, um direct e vamos conversar. Ou comenta aqui também, né? Comenta aí e a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Muito obrigado pelo teu tempo. Espero que tenha sido muito proveitoso essa aula e até a próxima.